Uma alegria estar aqui falando para vocês. Quero agradecer ao Padre Marcelo, que me convidou para assessorar, né, esse simpósio, ajudar também nos trabalhos antes, né, anterior a este dia. Então, uma alegria estar aqui para falar de um tema tão complexo quanto o acompanhamento vocacional. O acompanhamento vocacional é um desafio para nós, é um grande desafio. O acompanhamento vocacional, ele tem vários tempos, né? Então, é muito amplo porque ele tem vários tempos. Nós temos aquele vocacionado que ainda é vocacionado, o acompanhamento do despertar vocacional, como fazer esse acompanhamento. Nós temos o acompanhamento de quem já está dentro da vocação, né? Quem está no início da vocação, quem está no meio da vocação e quem está já para o fim da vocação. As várias idades dentro de uma vocação, né, as várias idades. E o pós, e quem desiste da vocação, que acompanhamento tem? Olha que complexo é o acompanhamento vocacional, né? Trouxe para vocês aqui alguns pontos daquilo que vieram das perguntas feitas e trouxe temas gerais, até porque o acompanhamento vocacional, ao meu ver, daria um congresso só sobre o acompanhamento vocacional em todas as suas dimensões, tá? Quero falar muito sobre o perfil de quem acompanha, o que toca a vocês, né? O que toca a nós. O perfil da pessoa que acompanha e o que é necessário para acompanhar. Talvez essa vai ser a nossa maior discussão aqui, tá? Tem uma palavra que o Padre Deolino usou, que eu gosto muito, que se chama investimento. Investimento. Investimento não financeiro, mas também, se a gente for falar em acompanhamento vocacional, mas investimento de tempo, investimento de afetivo, de emoções, investimento na tua própria formação. Investimento. Investir o tempo com um vocacionado. Vejam, ontem eu faço muito acompanhamento, tá? Vocacional nas diversas idades da vida. Ontem eu passei das 8 da manhã até as 6 da tarde atendendo vocacionados, né? Vocacionados já dentro da vocação. Isso só na sexta, né? Mas eu atendo de segunda a sábado. E nesse horário bastante intenso, de sacerdotes que já estão há muito tempo na vocação, assim como de seminaristas ou de pessoas ainda que estão sentindo, será que eu devo entrar para a vocação religiosa? Será que é isso que eu quero da vida? Então eu escuto muito. E a escuta é um investimento. A escuta é difícil. Tá? A escuta é muito difícil. A escuta exige de você. E quando nós trazemos o tema sobre acompanhamento, nós não estamos falando de encontros esporádicos. Aqui nós queremos dar uma aprofundada, né? Acompanhamento, gastar tempo com o vocacionado. Atendimento, sentar numa sala e ouvir de forma sistemática. E ouvir o quê? Escutar o quê? É sobre isso que nós vamos falar. Quando eu escuto um vocacionado, o que eu devo escutar? O que eu preciso ouvir? Tá? Nós vamos adentrar bastante esse tema. É interessante, falando da escuta, que nós vamos aprofundar
Eu faço slide, mas eu nunca chego no fim dos slides. Mas, de qualquer forma, está aí para vocês acessarem depois. Tá? É uma característica peculiar, nunca chego ao fim. Ainda mais um tema tão empolgante quanto o acompanhamento. Ontem eu acompanho, então, pessoas que estão iniciando e pessoas que estão há muito tempo, têm 20, 30 anos de vida religiosa. Qual a primeira coisa que eu pergunto? Não importa se tem 50, 20, 30, 40, 50. Padre, irmã, me conte sua história relacional com Deus. Antes da vocação. Me conta. Eu quero ouvir. Eu tenho interesse. Eu desejo saber como você estabeleceu vínculo, estabelece vínculo. Qual é a tua história relacional com Deus? Como começou? Quem te ensinou a rezar? Qual foi a primeira oração que você aprendeu? Veja, eu não posso pensar que alguém é chamado, falando em vida religiosa, a vida sacerdotal, ou chamado a exercer um ministério dentro da igreja, como aqui foi falado, a acolhida, ou estar lá na catequese, ou estar lá como ministro da Eucaristia. Eu não consigo conceber uma pessoa que esteja lá sem que tenha previamente uma relação com Deus. Porque a minha entrega, que nós falávamos na primeira palestra do Padre Deolino, a minha entrega, o meu desejo de entrega, é porque eu tenho uma relação com alguém. E esse alguém é Deus. É porque eu tenho uma relação com a pessoa de Jesus Cristo. Só que, olha nossos erros no acompanhamento vocacional. A gente escuta querendo saber, então, qual é a vocação que você está pensando, né? Não, é antes. É raiz, é história vocacional, é relação com Deus, é aspectos dessa relação com Deus. Tá? E vamos aprofundar isso um pouquinho mais. Então, vamos falar desse perfil do acompanhador, uma metodologia. Veja, não quero dar para vocês aqui o roteiro de discernimento que o Padre Deolino sugeriu, né? Mas, ao menos, linhas gerais para que essa metodologia no acompanhamento vocacional aconteça, eu pretendo dar, tá? Ao menos linhas gerais, para que se possam construir, né? Nós sabemos, e vou repetir várias vezes isso, para acompanhar uma vocação, não dá para ser amador. Não dá para ser amador. Nós temos que nos formar, sim. E dos questionários que vieram das dioceses, algo que os próprios jovens pediam é que quem acompanhasse tivesse conhecimento e formação para esse acompanhamento. Tá? Não dá para você ir lá, sentar e ouvir a pessoa sem uma escuta atenta, tá? Sem uma escuta direcionada, interessada. Tá? Vamos falar disso. Né? Vamos falar sobre a formação. O que, então, se a irmã está dizendo que não dá para ser amador, que nós precisamos de conhecimento, que tipo de formação alguém que vai acompanhar outros vocacionalmente deve ter? Eu vou indicar algumas linhas gerais também para um tipo de formação para quem acompanha. E não é pouco, tá? Não é pouco. Né? Temos que começar, deixar de ser amadores, né? Então, vamos lá, o perfil do acompanhador.
Primeira coisa, né? Respeito. Vocês acreditam, quando eu li as perguntas, eu fiquei chocada, sabia? Eu me choquei assim com o que vieram das perguntas. Como que os jovens nos pedem respeito? Se nos pedem respeito, o que significa? Que não estão se sentindo respeitados, né? Isso é grave. E eu acho que o acompanhamento vocacional, antes de ele acontecer fora, tá? Dos seminários, fora da igreja, tem que acontecer dentro da igreja. Quando o padre Deolino falava da escassez, da ausência, não escassez, a ausência da figura da pessoa de Jesus Cristo na resposta dos jovens, isso está falando o quê? Que nós estamos sendo, muitas vezes, autorreferenciais. Autorreferenciais. E a nossa autorreferência, olha o risco de ser autorreferencial, não está sendo respeitosa. Não está sendo respeitosa. Que grave, né? Então, respeito à história do outro. Quando eu me aproximo de um vocacionado, veja, acompanhar alguém é um privilégio. Você tem o privilégio de acompanhar alguém. O privilégio de contemplar na história daquela pessoa a relação dela com Deus. Gosto de falar do acompanhamento como a figura de Moisés que olha a sarça arder, né? Algo de sobrenatural está acontecendo ali. Deus está falando com aquela pessoa e você tem o privilégio de contemplar isso. Então, acompanhar não é guiar. Você não vai guiar nada, porque quem guia é Jesus Cristo. Né? Não é direcionar. Você vai acompanhar, contemplar, apontar questões que estão ali dentro da história vocacional daquela pessoa, que para ela talvez não é importante, ela não está percebendo. Então eu vou dizer assim, você percebeu? Vou contar um fato para vocês. Um padre de um tempo já de vida sacerdotal vinha falar do da sua dificuldade na relação com Deus, né? Então, vamos lá para a nossa pergunta. Me conte, padre, a sua história relacional com Deus. Ele contava que para ele estudar, ir para a escola, então ele percorria quilômetros a pé até chegar à escola. E ele dizia assim, naquele contar daquela história, que ele conversava com Jesus ali. E eu disse, nossa, padre, que interessante, né? Depois ele me contou toda a história. E eu falei assim, padre, onde é que ficou o Jesus do caminho? Hoje, onde é que está o Jesus do caminho? Está vendo que a tua espiritualidade é uma espiritualidade do caminho, de um Deus que caminha? Ele disse, irmã, não sei. Eu vou ter que voltar lá atrás para resgatar o Jesus do caminho. Essa espiritualidade que faz parte da minha raiz. Está vendo a escuta? Está vendo que eu não coloco nada além daquilo que já está na história da pessoa? Eu não imponho. Outra palavra que me chocou nos questionários. Nós não queremos que venha alguém impor uma vocação para nós.
Isso é chocante. Sabe aqueles comentários, nossa, você tem uma cara de padre, vai ser padre, né? Tem um jeito de freira, né? Então, a pessoa se sente pressionada, meu Deus. Depois a pessoa não quer nem ir mais no local, encontra aquela pessoa lá. E ainda, olha só, situação paroquial, né? Vocês não acham que ele tem cara de padre? E o jovem quer fugir, né? Nunca mais aparece, tá? Nunca mais. Num grupo que você vai fazer, não vai aparecer. É constrangedor, né? Se a gente fala em vocação, vocação é fruto de intimidade. E intimidade se expõe. Eu exponho intimidade. Se está sendo gerada uma vocação no coração daquela pessoa, é a intimidade dela com Deus e você expõe intimidade. Exatamente. No individual já é difícil eu expor. No individual já é difícil. Exposição, respeito, perfil do acompanhador. Tem que ter respeito, eu vou ainda mais além, reverência. Sabe aquele temor? A ação de Deus está acontecendo ali, eu tenho que ter temor, tremor e reverência diante de um acompanhamento, de alguém que te busca. Escuta, vamos falar muito da escuta. Uma escuta atenta, se der tempo, né? Se der tempo, uma escuta atenta, uma escuta ativa, uma escuta que realça os pontos da relação daquela pessoa com Deus e do caminho que ela está fazendo. Tá? Você sabe vocês já viram aquela imagem que tem um texto e daí, de repente, a palavra brilha, assim? O acompanhador faz aquilo, faz a palavra brilhar. Olha que coisa linda o que Deus fez com você. Olha que bonito essa experiência tua de Deus. Nossa, irmã, verdade é verdade. Para mim, eu achei fantástico. Então, você realça a experiência da pessoa com Deus. Isso no acompanhamento antes e durante a vocação. Oração. Nossos jovens e quem respondeu o questionário pediu pessoas de oração. Nossa, que tapa na cara nosso, né? Que tapa na cara. Nós falamos muito, precisamos experimentar. Experimentar. Muitas vezes nós não fizemos uma experiência boa de acompanhamento vocacional e nós reproduzimos isso. Só? Nossa, nunca que eu vou chegar até o fim. Nós reproduzimos isso, né? Um acompanhamento ruim, né? Um acompanhamento que não nos levou à experiência da pessoa de Jesus Cristo, à experiência da oração. Veja só, eu não acredito numa espiritualidade que não te faz sensível ao outro. Tá? Se você reza, e essa oração não te faz sensível ao outro, nós temos que nos questionar que tipo de oração é esse. É vida de oração. É experiência que me sensibiliza, que me alarga, que me leva ao outro. Maturidade. No acompanhamento vocacional, a pessoa que acompanha tem que ter feito um caminho já. Como que eu vou acompanhar alguém sem fazer? Eu já vi dioceses que o responsável pela vocação é o seminarista.
E às vezes o seminarista que pensa, eu já acompanhei seminarista que acompanhava vocações e que estava para sair do seminário. Dá? Dá para ser? Não dá, né? Então, veja, na equipe vocacional é importante que tenha, mas nós temos que ter o que nós chamamos na psicologia de adulto responsável, tá? Um adulto responsável nós temos que ter ali. Para você acompanhar, tem que ter maturidade, tá? E a maturidade também vem com os anos, ok? Conhecimento, tá? Falamos sobre a formação do acompanhador e vou me dedicar a isso mais para frente. Acolhida, você não está para impor, você está para acolher. Paciência. Gente, acompanhamento vocacional o perfil do acompanhador tem que ser de paciência, porque às vezes você pensa assim, meu Deus, estou perdendo tempo aqui. Não vai dar em nada. É o tempo da pessoa. E daí a grande pergunta, quanto tempo leva um acompanhamento vocacional? E a grande resposta é depende. Depende. Depende da maturidade da pessoa, depende do que ela está vivendo no momento, depende do caminho que ela fez com Deus. Neoconvertido, vamos pegar neoconvertido, estava no mundão, né? E chegou, teve uma experiência com Deus. Quero ser padre. Dá? Não, faz uma experiência de relação com Deus. Tempo. Cada um depende, cada um tem o seu tempo. Humildade. Quem acompanha uma vocação tem que ter humildade. Gente, essas palavras vieram do questionário. Nós estamos apresentando as vocações, como dizia alguém aqui nos comentários. Às vezes, quando a gente fala em vocação, a gente só fala de vocação religiosa e sacerdotal, né? A humildade de pensar que alguém não vai ser chamado a vida religiosa e sacerdotal e que nós não temos que apresentar a nossa com arrogância. Venha porque é melhor aqui. Venha porque é melhor aqui, né? Humildade na nossa apresentação, no nosso ouvir, né? Então, uma escuta atenta e interessada, evitar autorreferencialismo, né? Eu sou a referência, já falamos nisso, Jesus Cristo é a referência. Nos nossos marketings e publicidades vocacionais, tem freira e padre. Jesus Cristo já não está sendo tão visto assim, né? Quando se faz o marketing, né? Tem lá o vem e segue-me, né? Me lembra Paulinas, né? Paulinas usa muito aquela figura de Jesus comunicador, né? Mas aquela figura vem e segue-me de Jesus Cristo, não, tem uma freira bem novinha, rindo, né? Feliz, né? Venha ser feliz. Eu conversava com uma animadora vocacional, olha só como é grave. Eu conversava com ela e ela dizia assim, irmã, animadora vocacional, irmã, quando eu acompanho as meninas e elas decidem vir, eu penso assim, tadinha. Ai, eu não sei se eu incentivo, irmã, ou se... Que dó. O que isso está falando para nós, né? O que isso está falando? Que o acompanhamento vocacional, e eu falava para a nossa
animadora vocacional, promotora vocacional, que está lançando, né, o projeto aí de promoção vocacional, eu disse, irmã, que tal começar dentro? Vamos começar por dentro? Né? Um ano vocacional, algum tema que motive dentro, que venha de dentro para fora, que venha do testemunho, que venha da experiência. Cristianismo é atração, né? O padre falava aqui sobre atração. E por que eu, na vida religiosa, não atraio mais, né? Tem que começar de dentro. Se eu tenho dó de um menino que vai entrar no seminário, por que eu tenho dó? Por quê? Precisa de uma evangelização dentro dos nossos seminários, dentro das nossas casas religiosas, dentro das nossas paróquias. Também já ouvi jovem dizer, não, irmã, nem me meto lá, porque é uma brigarada. Uma briga, os dinossauros das pastorais não me deixam entrar. Né? A gente ouve isso de jovens. Então, para que eu acompanhe uma vocação, eu preciso apresentar e experimentar uma vida que vale a pena. Cristã, ao menos. Com base cristã. Senão a gente pode parar aqui de falar sobre acompanhamento. Porque eu também não quero trabalhar no acompanhamento de quem entre para sofrer. Né? O sofrimento vem, né? Sem a gente provocar. Né? Ah, vou fazer, aquele seminarista vai ver. Ele tem que aprender. Ele vai, o sofrimento vem, você não precisa provocar. Né? Então, nós temos que ter paróquias cristãs. Que paradoxo, né? Que ironia, né? Nós temos que ter paróquias, nós temos que ter comunidades religiosas e seminários que sigam a pessoa de Jesus Cristo. Que sigam a pessoa de Jesus Cristo. Né? O padre falava uma coisa muito interessante também. Apresentar modelos identificadores, né? Mas sempre apresentar aquele como aquele que foi salvo. Carlo Acutis é um modelo, mas foi salvo, não é o Salvador. Né? Os nossos fundadores são modelos, mas foram salvos, não são os salvadores. E às vezes a gente apresenta eles como o Salvador. Né? Não como pessoas que também foram salvas. Aí eu apoio uma vocação em cima de uma espiritualidade de um salvo, não de um salvador. Olha o risco. Então, autorreferencialismo, muito cuidado. Acolher a história relacional do vocacionado com Deus, né? Falamos nisso já. A maturidade, visão das idades da vida. Se um vocacionado que tem 17 anos te procura, o modo de você falar com ele é diferente do que um vocacionado de 30. Não é a mesma coisa. Até nossos encontros vocacionais. De repente, o de 17 está lá pulando, saltitando, e o de 30 aqui. Meu Deus, onde eu vim parar, né? Não sei se eu vou me encaixar nisso aqui. A divisão das faixas etárias dentro dos encontros vocacionais, olha que diferença. Alguém de 30 fala sobre vocação religiosa diferente do que alguém de 18, 19, 20. A importância dessa divisão das faixas etárias. Ter a experiência do próprio caminho com Deus. Autoconhecimento, né? Separar o que é meu e o que é do outro. Conflito de interesse.
Vou explicar isso. Se eu vou acompanhar alguém e eu não tenho um processo de autoconhecimento, eu me misturo. Eu misturo os meus sentimentos. Eu misturo a angústia da minha diocese. Eu misturo a angústia da minha congregação que precisa de vocação. E aquela menina não tem nada a ver com vida religiosa. Eu digo, não, eu estou vendo. Estou vendo, olha como o carisma da nossa congregação está forte aqui em você. Veja. Eu me misturo com aquela história vocacional. Eu me misturo com o outro. Autoconhecimento, processo, e vou falar isso no final também. Quem quer acompanhar uma vocação tem que fazer um processo de acompanhamento. Tá? Psicoterapêutico, de direção espiritual, acompanhamento espiritual. Você, acompanhador de uma vocação, tem um diretor espiritual? Quem acompanha e atua? Como nós queremos acompanhar se nós não fazemos a experiência de acompanhamento? Não dá. Não dá. O Instituto da Gregoriana nos ensina muito, né, padre? Ninguém se forma lá sem antes fazer 3 anos de dois dias de psicoterapia por semana durante 3 anos, né? E no último ano, direção espiritual. Não se acompanha ninguém sem antes ser acompanhado, fazer a experiência, né, do acompanhamento. Paciência, respeitar o tempo do outro, também já falamos sobre isso, né? Metodologia. Quanto tempo eu tenho? Metodologia, vamos lá. Aspectos a serem considerados na metodologia. Perfil do vocacionado. Em que sociedade nós estamos? Qual é o perfil dos nossos vocacionados? De que mundo eles vêm? Eu vou contar uma experiência muito interessante. Eu estudei no Instituto Diocesano de Ponta Grossa e estudei na Universidade Gregoriana. Então, institutos onde tem padre e freira, né? Não tem outros, não tem gente normal. Sabe? E voltei para o Brasil e tive que fazer todo o processo, e ainda estou de revalidação de partes do meu curso. E fui para uma faculdade pública. E entrei na aula de sexualidade humana. Olha só. Entrei na aula, uma sala, primeiro, 60 alunos na sala, né? Entrei lá, sentei e falando, né? Do que fala sexualidade humana hoje? Adivinhem. LGBT, QI+, e por aí diante, né? E era essa aula. Então, a professora faz a seguinte pergunta no início da aula. Quem daqui é cisgênero? Eu estava na primeira carteira, assim, bem no cantinho, perto da porta, quase querendo escapar. Eu olhei, muita gente levantou a mão, eu disse, nossa. Eu pensei, eu vou ficar aqui bem quieta, não levantei a mão, né? Bem quieta, eu disse, o que é esse negócio de cisgênero que eu não estou sabendo? Dá uma vontadezinha, mas é maldade da minha parte. Eu sinto uma maldade subindo aqui para perguntar para vocês. Então, a professora falou assim, então, olha só, a ignorância de muitos. Cisgênero é todo aquele que não é transgênero. Quase que eu disse, pergunta de novo, pelo amor de Deus. Cheguei em casa, chamei a minha superiora, olha, se falarem que tem uma freira trans lá, sou eu, tá? Só quero lhe avisar que sou eu. Sou eu. Então, veja, a nossa falta de
Nós não conhecemos o mundo de hoje, e os nossos jovens vêm daí. Né? Eles estão nas faculdades da vida, né? E nós conhecemos muito pouco. Isso quer dizer o que para nós no acompanhamento vocacional? Que o mínimo de conhecimento sobre sexualidade humana hoje nós temos que ter também. Olha só o desafio. E nem vou entrar nos pormenores dessa questão, né, que daria... Né? Eu vou precisar de mais 3 horas. Né? Então, o perfil do vocacionado, de onde ele vem, qual é a família. Falavam aqui, né, nós não temos mais essas famílias. É difícil ter um vocacionado que vem pai, mãe. Falava do meu despertar vocacional ali, que me pediram, né? E eu fui criada dentro da igreja, né? Eu era criança que atrapalhava o padre ali na hora da homilia, né? Ficava pulando. Uma vez a minha mãe ficou com tanta vergonha que o padre disse assim: quem é a mãe desta criança? Ela não foi me pegar. De vergonha. E depois de muito tempo, meu pai foi lá e falou assim: padre, sabe aquela criança que você falou lá? É ela, e é uma freira. E daí o padre virou para ele e falou: viu como foi bom? Eu ter chamado a atenção. Então, eu cresci, mas hoje a gente já não vê mais isso. Né? Nossas vocacionadas vêm de famílias de pais separados, né? Mãe solteira. A família, às vezes, é espírita, né? Não é nem católica. Acompanhou a vida da igreja sozinho, ia com a vizinha para a igreja. É diferente. Abrir nossos ouvidos à escuta. O nosso mundo hoje está diferente. E é por isso que o acompanhamento é um desafio. Nós temos que acompanhar, né? O tempo, dar o tempo para a pessoa, não forçar. Já está na hora. Você está em acompanhamento 3 anos, está na hora de entrar no seminário. Não se decidiu ainda? Não, paciência. É a pessoa. Quantos vocacionados vêm até nós no acompanhamento dizendo: irmã, eu não estava muito decidido, mas o padre deu um empurrãozinho, agora eu estou aqui, mas estou querendo sair. Né? Tempo da pessoa. Realidade sociocultural, material didático, começando pela palavra de Deus, né? Sagrada Escritura, no teu processo de acompanhamento de uma pessoa, a pessoa tem que fazer experiência com os textos bíblicos. Vai, volta, reza e vem me falar dos frutos da tua oração com esse texto. A palavra de Deus, né? Começamos aí setembro, né? Muito bem. Então, a palavra de Deus deve reger uma vocação. É tão importante, eu vou dizer uma coisa para vocês. Trabalho no Centro Âncora, né? Um centro de revitalização da vida sacerdotal e religiosa. E muitas vezes a gente faz essa pergunta: padre, qual foi o teu lema de ordenação? Muitos esquecem, não sabem. Olha, irmã, sabe que eu não me lembro agora? Né? Escolhi um tema porque era bonito, né? Tá lá, ficou lá no cartãozinho. Uma vocação, ela é acompanhada e guiada pela palavra de Deus. Né? Material didático, bons livros, né? Tá aí, nossas livrarias. Existem bons livros sobre acompanhamento. Depois até vou deixar referências de alguns, né? Ambiente. Não se fala, não se
atende um vocacionado, seja no despertar vocacional, durante em qualquer lugar. Ambiente, prepara o ambiente. Reverência, lembram da reverência e do respeito? É o momento que você vai ouvir a história de uma pessoa com Deus. Prepare um ambiente bonito, acolhedor. Que aquela pessoa entra, ela já sabe que está entrando num lugar de mistério, né? Que eu vou falar do meu mistério. Tinha uma postulante que ela chegava no acompanhamento comigo e ela dizia assim, olha que bonito, ela dizia, é o momento que eu vou falar do meu sagrado. Olha que bonito. Eu entro aqui, eu tenho vontade de falar do meu sagrado. É isso que vocês escutam no acompanhamento. O sagrado do outro, né? E a gente não dá o nosso sagrado para qualquer um e de qualquer jeito. Então, preparar os ambientes dentro de uma metodologia, tá? Esses são aspectos a serem considerados. Vamos lá. Formação para quem acompanha. Cheguei ao último slide. Formação de quem acompanha. Uma boa teologia da vocação. Né? Vamos ter, já fazendo propaganda da Semana Teológica, aqui vamos ter, eu vi na programação que tem a teologia da vocação, se eu não me engano. Olha, uma boa oportunidade, o que implica uma teologia da vocação? Uma antropologia da vocação cristã, e vou puxar uma sardinha enorme para o Padre Rula, né? Um texto complexo, mas uma pessoa extraordinária que falou da antropologia da vocação cristã. Ou seja, qual é esse homem? Quem é esse homem que é chamado? Os aspectos que existem dentro deles, os valores desse homem, quais são? Valores teocêntricos, valores transcendentes, valores naturais. Que valor tem essa pessoa? Métodos e técnicas de acompanhamento. Precisamos de uma formação, de uma escola. A gente entra em escola de metodologia de acompanhamento e escuta. Tá? Precisamos. Não é assim. Vamos entender que acompanhar alguém não é sentar na frente dele e ouvir. Tem método. Precisamos de escola. E deixa aí para quem está organizando, né? Que se organizem escolas. Já temos algumas, né? Escolas para animadores vocacionais, para quem acompanha. Para quem acompanha. E dentro dessas escolas que se tem a matéria de métodos e técnicas de acompanhamento. Precisa. E não entendam aqui técnicas, algo que é frio. Nenhum acompanhamento que eu citei aqui para vocês tem nele frieza. Método e técnica de acompanhamento é para motivar a nossa sensibilidade para a escuta, ok? Aspectos psicológicos e afetivos e sexuais, eu colocaria. Entender a pessoa como biopsicossocial. Entender o biológico, o psicológico, as relações, como ela se relaciona, os afetos que estão envolvidos ali. Eu tenho que entender se uma vocação está procurando a vida consagrada, religiosa, porque era o sonho da mãe, era o sonho do pai. Porque a comunidade paroquial está com essa expectativa, que ele diga sim à vocação. Eu tenho que entender os medos, as angústias, as aflições, eu tenho que escutar. Tá? E eu preciso
de uma metodologia para isso, não se faz de qualquer jeito. Suporte. Né? Entramos na questão do suporte. Suporte para você. Tá? Vou falar uma coisa bem básica. Todos nós que atendemos as pessoas em psicoterapia, nós precisamos de supervisão, de suporte. E nós estudamos para atender. Isso que a gente faz. A gente estuda para atender as pessoas. Com ética, com respeito. Mesmo assim, a gente precisa de suporte. Porque a gente pode se misturar com o outro. Isso não é diferente para quem acompanha uma vocação. Você precisa de suporte. Precisa de suporte para falar sobre aquela vocação. Para dizer, olha, veio uma vocacionada, um vocacionado, e ela trouxe essa questão, e eu dei essa sugestão, e o que você acha? Eu preciso de alguém que me confronte, com quem eu possa me confrontar. Eu preciso também falar com alguém para que eu tenha o suporte diante da minha angústia, da pressa que eu tenho em aquela pessoa decidir, ou não, pela vocação. Eu preciso de suporte para lidar com as minhas frustrações, porque o acompanhamento muitas vezes é frustrante. 5 minutos. O acompanhamento é frustrante. Você acompanha. Eu estou com uma vocação italiana lá, os irmãos sabem. 8 anos acompanhando a menina. E ela não decidiu ainda. 8 anos. E talvez ela decida que não. Ok. É ela que vai escolher para a vida dela, não sou eu. Veja, paciência, suporte para lidar com as suas frustrações, angústias, e você não projetar tua frustração, tua angústia, tua pressa em quem você acompanha. Tá? E assim finalizo essas provocações do acompanhamento vocacional.